Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje vou estar aqui falando mais uma vez da palavra de Deus. A palavra de Deus que eu vou estar ministrando aqui hoje está no livro de Neemias 3, verso 2. Essa palavra fala da porta dos peixes. No livro de Neemias fala de 12 portas e cada uma tem um significado. Tem um vídeo que eu já gravei que fala da primeira porta e estou gravando o segundo, falando da segunda porta. E a primeira porta é uma porta que é consagrada a Deus, a porta das ovelhas. É muito importante a gente entender, o significado de cada porta dessas. E essa porta de hoje que eu vou falar representa em Jerusalém, quando o povo da Babilônia, depois de 70 anos em cativeiro, estava retornando para a cidade. E a cidade estava com os muros destruídos ainda, os portões, as portas tudo destruídas. E fala da reconstrução da porta dos peixes, em Neemias 3, verso 3, que é a porta que eu vou estar falando aqui hoje. E o que representa essa porta dos peixes? A porta dos peixes, no mundo espiritual, ela representa provisão na nossa vida. Mas qual provisão que ela representa em nossa vida? Ela representa provisão da multiplicação, ela representa também provisão na alma, restauração da nossa alma e restauração. A palavra restauração significa várias coisas, porque pode estar restaurando a nossa família, pode estar restaurando a nós mesmos para ouvir a voz de Deus com clareza. Restauração pode estar restaurando a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, que é o que a palavra fala a respeito do peixe. O peixe ele representa multiplicação. E representa no espiritual pesca de pessoas, a pesca por almas. Então significa várias restaurações, a porta dos peixes. E esta restauração que eu quero falar um pouco, eu vou começar falando da restauração da nossa família. Muitas vezes nós aceitamos Jesus e alguns de nossa família está ainda distanciado da presença de Deus, fazendo coisas que nos nossos olhos não acreditamos muitas vezes que é possível daquela pessoa se sair daquela confusão mental, espiritual que está vivendo. E às vezes por nós estar servindo a Deus, ante nós mesmos não acreditamos que aquela pessoa, aquela situação que vive, não é capaz de abandonar e fazer o que nós estamos fazendo, que é servir a Deus. Mas essa mentalidade não é a mentalidade de Deus. Porque a mentalidade de Deus, o que Ele deixou escrito para nós, é que tudo tem jeito. Para nós não, mas para Deus tudo tem jeito. E se para Deus tudo tem jeito, por que nós vamos acreditar que a nossa família pode ser restaurada? Será que não está faltando primeiro nós restaurar a nossa vida para depois nós buscar pela nossa família? Será que nossos muros, a nossa porta, ela está intacta? Ela não está destruída? Não está precisando de uma reconstrução? Essa é a pergunta de hoje. Porque assim como eu estou citando apenas a parte da família, eu poderia ficar aqui horas gravando, falando de outras restaurações, mas o que eu vejo que tem muita necessidade nos dias de hoje é a restauração da família, e não apenas um casamento que precisa de restauração, não apenas outros pontos que tem, mas na família, muitas vezes esse ponto que eu estou citando, que um de nós servir a Deus e na família e ter
outros da família que não está servindo a Deus e sofrendo, passando por dificuldade, passando por uma área da sua vida, um período da sua vida que é nada bom, de sofrimento, e esse sofrimento atinge toda a família, é necessário da reconstrução da porta. Mas muitas vezes nós não vemos resultado na nossa família, na nossa de salvação, de libertação, e nós continuamos orando, nós não vê. Isso pode estar ligado muitas vezes ante a nós mesmos, que está precisando, que muitas vezes nós somos cristãos e está achando que nós está tudo certo, mas muitas vezes está precisando da restauração nossa para depois vir a restauração da família. E nós muitas vezes não está entendendo o que Deus está querendo falar conosco. Então é necessário de nós parar para reconstruir muitas vezes não somente a porta, mas um muro. Um muro caído na casa, numa família, é uma casa sem proteção. Se o muro está caído, se a porta está caída, está destruída, é complicado, porque está entrando coisas que não deveria estar entrando na alma da pessoa. E com esse muro caído, com essa porta destruída, o inimigo fica fácil dele tirar a bênção, a vitória de nossa vida. Mas como construir esse muro novamente? Como buscar a construção novamente dessa porta? Aí é que está o segredo. Primeiro começa de nós, para depois nós colocar em linha de frente aqueles que estão na batalha. Primeiro é necessária a construção do nosso muro, fechar, levantar o nosso muro. Depois é necessário colocar a porta no lugar. E aqui é a porta de Jerusalém. Os muros estavam destruídos. E o povo que estava voltando para a Babilônia, da Babilônia, que estava em cativeiro, chega em Jerusalém e vê tudo destruído. E um homem resolveu construir os muros novamente. Ele ficou sabendo que a cidade da família dele estava destruída. E estava tendo um grande sofrimento na família por causa desses muros que estavam destruídos, que é Neemias. E Neemias ali, ele sentiu que precisava reconstruir primeiro os muros e segundo, colocar a porta no lugar. Agora eu faço uma pergunta, será que o nosso muro está apto para receber a porta restaurada? Ou será que muitos não estão querendo colocar a porta antes do muro estar construído? A Bíblia relata que Neemias, por dias, ele chorou muito e clamou a Deus a reconstrução daquela cidade, daqueles muros, daquelas portas. E quando ele chorou, se arrependeu de seus pecados, confessou diante de Deus que ele era pecador e que ele pecou junto com o povo de Israel, aí Deus respondeu à oração dele. E Deus fez um milagre na vida dele, restaurando todo o muro de Jerusalém e todas as portas. São 12 portas. Porta da ovelha, que eu já gravei, e porta dos peixes, e as outras que ainda vou gravar que está para frente. Mas essa porta dos peixes, assim como eu falei, representa almas, aflições na alma do ser humano, porque Jesus, quando veio, que ele falou com os discípulos que ia fazer esse pescador de almas, aquelas almas que eles iam pescar estavam no mundo, sofrendo, chorando, toda destruída. E nossa vida é assim. Muitas vezes os nossos irmãos de sangue, muitos deles estão lá no mundo sofrendo, sendo destruídos, e nós mesmos
não consegue pescar eles por causa de atitudes, ações, religiosidade demais, mata, empurra mais a alma para frente, para o sofrimento. Então é necessário uma sabedoria divina, arrependimento primeiro em nossa alma, dos nossos erros, reconhecer, assim como Neemias fez, os nossos erros diante de Deus, chorar nos pés dele com sinceridade, onde ninguém está vendo, pedir a Deus primeiro a misericórdia sobre a nossa vida, que nós somos terra, somos do barro, somos pó, e que nós não somos melhores do que eles, porque por nós ser cristãos, que nós não somos melhores do que os nossos irmãos que estão lá no mundo sofrendo. E para a palavra dele cumprir nossa vida, para nós ser pescador de almas, a nossa alma tem que estar restaurada. Nós não podemos estar vivendo na nossa casa com aflição, com desordem na nossa mente, na nossa alma, com dúvidas, que Deus pode restaurar a nossa família. É necessário primeiro construir o nosso muro, restaurar a nossa porta, para depois nós restaurar quem está lá no mundo, quem está lá fora. E olha que eu estou falando apenas da nossa família. Só nossa família, a gente vê a falta da restauração que não foi restaurada ainda. E se a nossa família não está restaurada, muitas vezes esse erro é porque nós também não foi restaurada ainda. E como que nós vamos restaurar, fazer a missão do missionário, fazer a missão do pastor, fazer a missão do evangelista, como nós vamos ser pescador de almas, sem a nossa casa estar murada, no sentido espiritual? Se o nosso muro, no sentido espiritual, está destruído, a nossa porta está destruída, como que nós vamos pescar com a rede rasgada? Como que nós vamos pescar os nossos irmãos com a nossa rede rasgada? Como nós vamos pescar almas dessa forma? É por isso que nós precisamos reconstruir o nosso muro, a nossa porta, para poder ir atrás daquele irmão que está lá no mundo, ir atrás daquela irmã que está lá no mundo, muitas vezes os filhos que estão lá nas drogas, nas trevas, fazendo coisa errada. Primeiro nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Primeiro é preciso reconstruir o nosso muro, a nossa porta. A porta do peixe, ela é uma porta muito significativa para nós. Nós vivemos isso no dia a dia. Nós depende da multiplicação na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, mas para isso acontecer tem que haver a restauração dos muros, da porta, para nós avançar. Para nós avançar, nós não vamos conseguir avançar com nossos muros caídos. Então essa palavra, quem interessar por ela, é muito importante. Neemias 3, verso 3, fala da porta do peixe, a reconstrução da porta do peixe. E essa porta são nós. Cada um de nós tem o nosso muro espiritual e tem a nossa porta. E é por essa porta que entra o bom e o ruim. Mas são nós que dá acesso, porque vai entrar. Se ela está construída, o muro está construído, a porta está construída, é nós que decide quem entra e quem sai dentro de nós, do nosso coração. Se nós decidir que vai entrar o mal no nosso coração e deixar e permitir, esse mal pode destruir novamente a porta, o muro. Mas se nós filtrar o que está entrando, só coisa negativa ou coisa positiva,
vai fazer muito sentido em nossa vida. Se a luta está pesada, a tribulação está pesada, e nós acreditar que aquela pessoa não tem jeito mais, isso vai destruir o muro, a porta. Mas se nós firmar na palavra de Deus que para Ele tudo é possível, e não deixar nada negativo entrar em nosso coração, tudo se alinha e a salvação vem para aqueles que estão lá no mundo. Então é muito importante nós ter esses cuidados na nossa vida espiritual. Amém? Vou deixar aqui alguns versículos que falam aqui do que eu estou falando. A palavra fala assim, Neemias 3, verso 2, vou começar no 2. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Eri, construiu o trecho seguinte. O grupo de família de Azaná construiu o portão dos peixes. Eles puseram as virgas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas no lugar. Amém? Antei aqui. Essa família aqui estava reconstruindo o trecho do muro. E depois colocaram a porta e as trancas. As trancas é para, quando ser forçada pelo mal, não romper e a porta não ser aberta. Muitas vezes nós temos que resistir quando o mal força para nos destruir e não deixar ele entrar dentro de nós. Amém? Então fica aqui essa palavra. Não vou prolongar para o vídeo não ficar muito longo, mas tem muita coisa que ainda que poderia estar falando, mas acho que deu para entender o que significa a porta dos peixes. E é isso, nós temos que construir o nosso muro, nossa porta a cada dia. E a construção, todos nós já sabemos, né? Que é chorar na presença do Pai, é chorar mesmo, derramar nos pés dele, buscar intimidade, jejum, oração, temor, vigilância, amor, todas essas coisas. Vigilância no que nós fala, no que nós pensa, nas nossas ações, nas nossas atitudes, para reconstruir novamente o muro, pôr de pé os portões. Que Deus nos abençoe e nos dá graça e nos dá força para continuar nessa caminhada. Amém?